Entre todos os fósseis de dinossauros já descobertos, poucos chamaram tanta atenção quanto o do Sauroposeidon. Com vértebras enormes e proporções impressionantes, esse gigante pré-histórico fez muitos acreditarem que ele seria o maior dinossauro que já existiu. Mas será que isso é mesmo verdade? Afinal, a ciência já reconheceu o Patagotitan maiorum como o maior dinossauro descoberto até hoje, uma criatura colossal descrita em 2017 que redefiniu o que nós entendemos sobre tamanho na Era dos Gigantes. Então, surge a pergunta: o Sauroposeidon é realmente o maior ou apenas um dos fósseis mais impressionantes já encontrados? Hoje, vamos mergulhar nessa dúvida e conhecer 6 dos fósseis de dinossauros mais assustadores e gigantescos já descobertos pela humanidade. E que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O primeiro da nossa lista é considerado o maior fóssil de dinossauro já descoberto pela ciência: Patagotitan maiorum. Segundo estudos publicados em 2017, esse gigante viveu há cerca de 100 milhões de anos durante o período Cretáceo, e seus fósseis foram encontrados no sul da Argentina, na região da Patagônia, em 2012. Os pesquisadores estimam que o Patagotitan podia alcançar 8 metros de altura e quase 40 de comprimento, pesando impressionantes 77 toneladas, 10 vezes maior do que o lendário Tiranossauro Rex, o T-Rex. O nome Patagotitan combina a região onde ele foi encontrado com a palavra grega titã, que significa grande, enquanto o Maiorum é uma homenagem à família que acolheu a equipe de pesquisadores durante as escavações. Mas, apesar do tamanho colossal, esse verdadeiro titã da era dos dinossauros era herbívoro, sorte dos animais que viviam perto dele. Seu longo pescoço permitia alcançar as copas das árvores mais altas e também se alimentar de plantas rasteiras. Com o passar dos milhões de anos, as suas patas dianteiras perderam as falanges dos dedos, se adaptando para sustentar o peso absurdo daquele corpaço, né? Já as patas traseiras, com garras, davam tração e ajudavam a cavar buracos no solo, onde ele colocava os seus ovos. E por incrível que pareça, o ovo do Patagotitan não era maior do que uma bola de basquete. Os filhotes nasciam cerca de 40 mil vezes menores que os adultos. Imagina só que crescimento. Número 2, Argentinosaurus. Mas se você acha que o Patagotitan já era gigante, espere até conhecer o próximo colosso da nossa lista. Também da Patagônia, surge o lendário Argentinosaurus vinculensis. Ei, que nome, hein? Que também foi detentor do recorde de maior dinossauro encontrado pela ciência até o Patagotitan. Ele viveu há cerca de 90 milhões de anos, também durante o período Cretáceo, e os restos fósseis revelam um animal absolutamente colossal, até 40 metros de comprimento e 100 toneladas de pura imponência, o equivalente ao peso de 15 elefantes africanos adultos. Descoberto na Argentina em 1987, o esqueleto do Argentinosaurus estava incompleto, mas os cientistas conseguiram estimar o seu tamanho comparando os ossos com os de outros titanossauros. O resultado? Um dos maiores seres vivos que já pisaram a Terra. Número 3, Sauroposeidon, o gigante que confundiu os cientistas. Bem, agora chegamos a um dos fósseis mais impressionantes e misteriosos da história, o Sauroposeidon. Ele viveu há cerca de 118 a 110 milhões de anos durante o Cretáceo Inferior nos Estados Unidos. Mas, quando os primeiros fósseis foram encontrados em 1994, os especialistas ficaram perplexos. Acreditaram até que fossem árvores fossilizadas, tamanha a enormidade das peças encontradas. As descobertas, porém, revelaram vértebras gigantescas, com a mais longa medindo 1,4 metro. Isso sugere que o pescoço do Sauroposeidon poderia alcançar 12 metros de comprimento,
quase uma torre viva. Embora impressionante, ainda fica um pouco atrás do pescoço de 15 metros do Mamenchisaurus sinocanodorum, socorro, atualmente considerado o recordista em comprimento de pescoço. Mas o que torna o Sauroposeidon ainda mais fascinante é a incerteza científica sobre o seu tamanho real. As suas vértebras já foram comparadas com as do Girafatitã, outro gigante que já foi considerado o maior dinossauro do mundo. No entanto, pesquisas mais recentes indicam que o Sauroposeidon não é tão próximo dos braquiossauros quanto se pensava. Ele estaria mais relacionado aos titanossauros, o que muda completamente a nossa visão sobre esse gigante pré-histórico. O Sauroposeidon é, portanto, não apenas um colosso de proporções inimagináveis, mas também um mistério vivo da paleontologia, desafiando os cientistas a cada nova descoberta. Número 4, Turiasaurus, o gigante europeu que impressiona os cientistas. Indo para a Europa, nós vamos conhecer o Turiasaurus, o maior dinossauro já encontrado naquele continente. Ele viveu há cerca de 155 a 146 milhões de anos, durante o Jurássico Superior, e os seus fósseis foram descobertos na Espanha, revelando um verdadeiro gigante pré-histórico. Paleontólogos encontraram fragmentos de crânio, estimando que a cabeça desse saurópode media impressionantes 70 centímetros de comprimento. Além disso, foram desenterrados fósseis de membros anteriores, dentes, vértebras e costelas, cada um contando mais sobre o tamanho colossal e a estrutura gigante desse dinossauro europeu. O Turiasaurus nos lembra que, mesmo longe das famosas terras da América do Sul, gigantes pré-históricos podiam surgir em qualquer canto do planeta. E cada novo fragmento de osso nos traz mais pistas sobre como esses monstros dominavam a Terra. Número 5, Spinosaurus, o predador mais colossal da história. Bem, se você pensava que apenas os herbívoros dominavam os rankings de tamanho, conheça o Spinosaurus aegyptiacus, um predador capaz de rivalizar com o lendário Tiranossauro Rex, mas que leva inclusive vantagem no comprimento. Esse gigante carnívoro podia atingir incríveis 18 metros de comprimento, superando o T-Rex em quase 5 metros. E não é só isso. O Spinosaurus tinha uma vela dorsal única, parecida com uma super barbatana que podia chegar a quase 2 metros de altura, tornando-o ainda mais imponente e inconfundível. Os primeiros fósseis foram encontrados no Egito em 1912, mas, infelizmente, muitos deles foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, novas descobertas revelaram algo impressionante. O Spinosaurus era semi-aquático, capaz de caçar tanto em terra quanto na água, um verdadeiro caçador anfíbio da pré-história. Coitadas das vítimas dele, né? Pulava na água para fugir e não tinha sossego. Prepare-se, porque o próximo dinossauro da lista vai desafiar ainda mais tudo o que você conhece sobre gigantes do passado. Número 6, Deinocheirus, o dinossauro das garras monstruosas. Uau! Se você acha que tamanho é tudo, o próximo dinossauro vai provar que características únicas podem ser ainda mais impressionantes do que apenas ser gigante. Conheça o Deinocheirus mirificus, famoso por suas garras monstruosas que podiam chegar a 1 metro de comprimento, verdadeiros instrumentos de poder da pré-história. Esse herbívoro viveu há cerca de 70 milhões de anos e o seu primeiro fóssil foi descoberto na Mongólia, 1965. Por décadas, os cientistas só tinham suas enormes garras e alguns ossos isolados, o que deu espaço para milhares de teorias e especulações sobre o verdadeiro tamanho e aparência desse misterioso gigante. Foi só agora recentemente, em 2014, que um esqueleto mais completo foi descrito, revelando um dinossauro de 11 metros de comprimento, com uma aparência realmente incomum. Um corpo robusto, braços enormes e aquela marca registrada terrível, as garras que pareciam saídas de um pesadelo pré-histórico.
O Deinocheirus mostra que, na era dos dinossauros, não apenas eram os maiores em tamanho que impressionavam, mas também aqueles com adaptações únicas e surpreendentes. Além da nossa lista, outros gigantes da pré-história. Vamos para algumas menções honrosas de grandes dinossauros. Além dos titãs que já apresentamos, a pré-história também teve outros dinossauros de proporções impressionantes, mesmo em grupos que não eram necessariamente os maiores herbívoros. Os saurópodes dominavam em tamanho, mas grandes dinossauros apareceram também entre os ceratopsianos e ornitópodes, especialmente os hadrossauros, os famosos dinossauros de bico de pato. Um dos maiores de todos os ornitópodes foi o Xanthungosaurus, que viveu entre 78 e 74 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Superior, onde hoje é a China. Os seus crânios podiam ultrapassar a 1,6 metro de comprimento, uma verdadeira armação para triturar plantas em grandes quantidades. Alguns cientistas sugerem que o tamanho do Xanthungosaurus pode ter sido superestimado e que ele teria alcançado apenas 13 toneladas, se é que pode dizer apenas. Ainda assim, ele continua sendo o maior hadrossauro já encontrado. Além disso, os hadrossauros tinham características únicas: bicos achatados, milhares de dentes minúsculos na parte posterior da mandíbula e, em alguns casos, grandes cristas na cabeça, que possivelmente eram usadas para produzir sons e se comunicar com outros membros do grupo. Esses exemplos mostram que tamanho e adaptações impressionantes não eram exclusividade dos saurópodes e que o mundo dos dinossauros estava cheio de surpresas. Entre os dinossauros mais icônicos do mundo está o Triceratops, facilmente reconhecível pelo seu bico de papagaio, 3 chifres faciais e a enorme crista na base do crânio. Ele viveu há cerca de 68 a 66 milhões de anos, durante o Cretáceo Superior, e é considerado o maior dinossauro ceratopsiano, com tamanho e peso cerca de 2 vezes maiores do que um elefante africano, para termos uma referência. Os ceratopsianos, como o Triceratops, possuíam grandes babados em seus crânios. Em espécies como o Pentaceratops, esses babados, incluindo o crânio, podiam ultrapassar 2 metros de comprimento. E mais, alguns cientistas sugerem que, em vida, esses babados podiam ser coloridos e usados para atrair parceiros, mostrando que beleza e intimidação podem sim caminhar lado a lado na era dos dinossauros. O Triceratops nos lembra que, mesmo entre herbívoros, estratégias únicas e impressionantes de defesa e comunicação faziam parte da vida desses gigantes pré-históricos. E assim, concluímos a nossa jornada pelo mundo dos gigantes pré-históricos. Hoje exploramos fósseis que desafiam a imaginação e mostram a diversidade incrível da era dos dinossauros. Esperamos que você tenha se maravilhado com essas histórias, tanto quanto nós, e que esse vídeo tenha despertado a sua curiosidade sobre os gigantes que caminharam pela Terra há milhões de anos. E lembre-se, por mais que a ciência já tenha descoberto muitos dinossauros, a história desses gigantes ainda guarda surpresas que podem aparecer a qualquer momento. E nós estamos atentos para mostrar para você.